Olá, boa tarde, minhas amadas irmãs, paz seja convosco, amém? Pastora Cristiane aqui, voltando para a gente estudar mais um pouco da Palavra de Deus juntas, aprendermos ou continuarmos evoluindo como mulheres de Deus, como mulheres virtuosas, cheias do Espírito Santo. E nada melhor do que estudar a Palavra do Senhor para isso. E dentro da Palavra de Deus nós temos vários exemplos, como eu já disse aqui, nós já falamos sobre Débora, falamos sobre o Provérbios 31, que é essencial para os nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre Provérbios 31 e dentro de cada versículo citado nós vamos encaixar uma personagem bíblica e falar sobre a conduta dela, amém? Então, queridas, eu quero começar falando sobre Ruth. Eu quero começar com Ruth, é uma personagem que eu amo, inspiradora, maravilhosa, a conduta dela é um exemplo para nós, principalmente nessa geração que nós estamos, de mulheres que têm muitos relatos de um relacionamento conturbado com suas sogras. Eu recebo muitos relatos, a gente conversa e sabe que tem famílias totalmente que vivem em pé de guerra, né? As sogras com as noras e assim vice-versa, não se dão bem. E isso é muito ruim. Isso não traz bênção, isso traz muita confusão. E então nós encontramos na vida de Ruth um exemplo de uma mulher que soube cuidar da sua sogra num momento bem crítico de necessidade. Ela sustentou a sua sogra, porque a sogra já era de idade, ela mais nova, ela sustentou a sua sogra com seu trabalho. Não ficou sentada ali esperando nada, ela foi atrás do que precisava e Deus a recompensou por isso. Então, eu quero primeiramente falar sobre o versículo de Provérbios. Provérbios 31:17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho. Não é a obrigação, é vontade. Ela quer trabalhar. Seus braços são fortes e vigorosos, ou seja, é uma mulher que realmente tem atitude. Quando ela vai fazer, ela faz com vontade. Quando ela entende a necessidade de estar trabalhando, ela não faz aquilo com o corpo mole. Ela trabalha com vontade mesmo, fazendo bem feito. Isso é o versículo de Provérbios 31:17. Aonde Ruth se encaixa nesse versículo? Eu quero dizer para você que Ruth foi uma mulher moabita que tinha ficado viúva de um israelita. Em vez desta mulher moabita voltar para o seu povo, ela decidiu ficar com a sua sogra Noemi, que também ficou viúva. E cuidou da sua sogra com muito amor. Ela usou a sua vida, trabalhou duro, arduamente para garantir o sustento dela e da sogra. E tudo isso fez com que ela chamasse a atenção de um fazendeiro muito rico no seu tempo, que se apaixonou por ela. E ali começou uma história de amor linda e que trouxe um benefício para nós tremendo. Eu e você somos abençoadas por essa história de amor e por essa generosidade de Ruth para com a sua sogra, porque ela poderia muito bem, Ruth poderia, ela era moabita, ela poderia ter deixado a sogra voltar para o seu povo e ela voltava para o meio do seu povo moabita, não. A outra nora, sim, órfã, voltou para o meio do seu povo, não quis nem saber de ficar com Noemi, mas Ruth não. Ruth encheu o coração de bondade e falou para a sogra: eu não te deixarei. Aonde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Maravilhoso isso, né? E as duas voltaram para o meio do povo de Noemi, voltaram para sua terra de origem. E o que me deixa assim impressionada com a vida de Ruth é que quando ela chegou, né, elas chegaram a Belém, voltaram para a terra de Belém,
chegaram ali desamparadas, como mulheres desamparadas, porque naquele tempo elas ficavam viúvas e quem sustentava a casa eram os maridos. Eles tinham, né, eles eram os mantenedores, os provedores. A mulher não. Mas como elas voltaram com mulheres desamparadas. E agora o que vai ser? Elas chegaram, não tinha nada. O que podia acontecer? Se Ruth fosse preguiçosa e quisesse só se aproveitar da situação e ficar lá, vamos esperar uma cesta básica, vamos esperar o povo fazer ali e trazer as coisas para nós. Ruth era diferente. Ruth falou assim: olha, minha sogra, fica aí, que eu vou sair para o campo, eu vou sair para trabalhar, eu vou colher os respigas de milho, né? Aquilo que sobrar da colheita dos outros no campo, eu vou lá, vou recolher e vou trazer para nós, para o nosso sustento. Ou seja, trabalho árduo, ela ia para o campo, debaixo do sol quente, com chuva, com o que fosse, porque ela tinha que prover o sustento todos os dias para ela e para sua sogra, e ela fez. E isso trouxe uma benevolência sobre ela, porque ela chamou a atenção de Boaz, dono dos campos, fazendeiro rico, que viu o quanto ela era comprometida, o quanto ela era trabalhadora. E sabendo disso, Ruth conseguiu, então, refazer a sua vida e refazer a história de Noemi também, que achou que já estava totalmente desamparada e jamais voltaria a ser feliz, não. Através dessa nora que voltou com ela, foi refeita a sua história. Ruth se casou com Boaz, porque os dois se apaixonaram. Foi restituído, né, toda a alegria sobre a vida de Noemi, de Ruth. E quando Ruth engravidou, aí foi a festa, porque aí Noemi se encheu de esperança, né? Se encheu de esperança. Tem uma fala de Boaz para com Ruth, olha que coisa linda, no capítulo 3, versículo 10 e 11. E disse Boaz: bendita sejas tu do Senhor, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, Ruth soube aproveitar as oportunidades. Ruth ouviu o conselho da sua sogra, que a própria sogra, porque era parente, Boaz era parente de Noemi, era parente do esposo de Noemi, então havia ali como fazer um casamento, porque tinha toda uma regra. E ela usou de oportunidade. Eu quero dizer para você, mulher, nós temos que saber usar as oportunidades. Nós temos que aprender com Ruth a ampararmos quem necessita. Ela amparou a sua sogra, não olhou para situação nenhuma, porque a sogra estava amargurada, chateada, ela poderia, deixa essa velha para lá. Não, ela resolveu cuidar, ou seja, primeiro ato que trouxe para ela benefício. Depois ela trabalhou, ela não ficou preguiçosa, ela não deixou as coisas para lá, ela não ficou querendo esperar a ajuda dos... Ela foi trabalhar. Segundo ponto para ela, esforçada, teve bom ânimo. E quando a própria sogra falou: filha, esse é um bom homem para você e ele é um homem bom, é da nossa família, vai dar certo, vocês vão se apaixonar, vai até ele. E ela obedeceu, e quando ela fez o que a sogra mandou, realmente já havia um sentimento no coração de Boaz, ele retribuiu aquilo que ela fez. Os dois casaram, ela teve um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, ou seja, Ruth saiu daquele estado de desgraça, que era viuvez, de pobreza, passou ao estado de bênção, de prosperidade, de alegria, de família, de casa, de satisfação, e ainda a sua descendência foi abençoada e ela trouxe essa bênção para todas nós, porque através de Davi veio o nosso Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, bem-aventurada é Ruth, mulher virtuosa. Então, que nós possamos aprender com essa mulher todas as características de Ruth, de esforçada, de amorosa, de generosa, de aprender, ouvir os mais velhos, de cuidar,
ser boa, ser obediente, não tomar para nós o que essa geração de hoje, o que esse mundo nos ensina, que deixa para lá, cada um que se vire. O que eu quero saber dessas pessoas mais velhas? Eles não têm nada para me oferecer, não. Tem sim. E quando nós voltamos o nosso coração para obedecer, para fazermos aquilo que é certo, o Senhor certamente nos recompensará, e a bondade de Deus é infinita e traz benefício não só para nós, mas para toda uma geração. E é o que nós vivemos hoje. Aquilo que Ruth fez lá atrás traz benefícios para nós hoje, graças a Deus. Amém? Aleluia. Mas Ruth é só a primeira. Eu quero falar com você ainda sobre outra mulher maravilhosa da Bíblia, que é Lídia. Lídia, você já ouviu falar de Lídia na Bíblia? Não? Então vou te falar sobre Lídia agora. E primeiramente vamos no Provérbios, o versículo que se encaixa com Lídia. Administra bem o seu comércio lucrativo, Lídia, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Eita Deus, aqui nós está falando de uma mulher que é empreendedora, que sabe administrar bem aquilo que ela possui. Ela trabalha, ela tem um comércio e além dela trabalhar, ela mantém a lâmpada dela acesa à noite, ou seja, ela cuida de outros afazeres, seja da família, se ela tem outras coisas para fazer, se ela trabalha no ministério, se ela é da igreja, ela não deixa de trabalhar ou ter outras atividades só porque ela trabalha ali ganhando seu pão de cada dia, ela é empreendedora. Isso é maravilhoso. E nós vamos ver a história de Lídia lá no livro de Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 14 e 15. Quero rapidinho ler para você aqui. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que dizia Paulo. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Eita Deus maravilhoso. Quero te falar sobre Lídia, sabe por quê? Porque é mais uma mulher que nos inspira e que nos constrange. Eu não sei você, mas eu me sinto constrangida com o exemplo de Lídia. E olha aqui o tempo que essas mulheres viveram. No tempo que elas viveram, tudo era mais difícil para as mulheres. Tudo era mais complicado. Meu Deus do céu, a mulher tinha muito menos direitos do que hoje. Muito, sabe, era tudo mais difícil, mais complicado. Mas mesmo assim, olha como Deus levantou mulheres para fazer a diferença. E Lídia era uma mulher que trabalhava, ela tinha um comércio, e púrpura era uma coisa assim caríssima. O comércio de púrpura era caríssimo, esse pano era só para gente rica, ou seja, ela também deveria ser uma pessoa de posses. E ela se converteu em uma das viagens missionárias que Paulo fez na cidade de Tiatira. Lídia foi uma das primeiras convertidas em Filipos e abriu sua casa. Porque, primeira coisa, além dela ser uma mulher trabalhadora, né? Olha o que diz, ela administrava bem o seu comércio, fazia as coisas com diligência, mas ela também, depois do evangelho, nós lemos aqui, ela deu atenção ao que o pregador falava, aquela palavra entrou nela, ela se converteu, e quando ela se converteu, ela não queria aquilo só para ela. Ela queria que tanto aqueles companheiros de ministério, aqueles homens do Senhor estivesse perto, porque ela queria aprender mais, mas também ela abriu a sua casa para que o evangelho fosse pregado. Ela foi uma mulher que abriu a porta da sua casa para dar continuidade à pregação do evangelho e para estabelecer a igreja do Senhor naquela região de Filipos. Irmãs amadas, você não se constrange com isso? Eu me constrangi ao estudar sobre Lídia. Olha que mulher maravilhosa. Hoje, muitas vezes, nós nem fazemos quase nada. Tem mulheres que têm suas atividades, trabalham, correria, dia a dia, seja no seu trabalho, seu próprio empreendimento, ou seja, trabalhando para fora, para alguém, seja funcionário público.
qualquer função que você exercer. Mas nós deixamos isso nos ocupar de uma maneira. Às vezes os afazeres de casa, a gente se coloca numa posição que está ocupada demais com as coisas de casa e preza demais e esquece do principal. Diz saber que quando o evangelho chega em nós, quando a palavra do Senhor chega em nós, quando nós somos impactados por essa palavra, o Senhor não quer que pare aqui. Ele quer que a gente ajude essa palavra a chegar em outros lugares. Então a gente tem que nos mover para isso. O exemplo de Lídia é que, além dela fazer bem o que fazia, era uma mulher empreendedora, administrava bem o que tinha, usou com certeza os seus recursos financeiros para ajudar e estabelecer a igreja em Filipos, ajudou os servos de Deus financeiramente para que eles pudessem se manter e pregar a palavra, e também foi daquelas que abriu a sua casa para que ali o evangelho fosse pregado. Queridos, hoje nós temos que tomar a Lídia como exemplo nesse sentido de chegou o evangelho até nós já fomos saradas, curadas, impactadas, Jesus está em nós, a gente tem que fazer com que esse evangelho chegue em outras e pararmos de dar desculpa, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu me canso, eu não tenho tempo. Olha o que diz a palavra, sua lâmpada fica acesa durante a noite, Provérbios 31:18. A mulher virtuosa não fica dando desculpas, pode trabalhar, quer trabalhar, trabalha. Quer ter atividade fora de casa? Beleza, você precisa do sustento e precisa e gosta de trabalhar? Beleza, mas não faça isso uma desculpa para você não cuidar do que é do Senhor, para você não ajudar a estabelecer o reino de Deus nessa terra, para você não ser daquela que trabalha para que o nome do Senhor seja levantado nessa terra. Amém? Então esse é um exemplo poderosíssimo que nós temos através da vida de Lídia. Se constranja com isso e deixa o Senhor falar com você poderosamente. Também nós temos aí terceira mulher que eu quero falar para você, que é a Tabita, também conhecida como Dorcas. Quem já não ouviu falar de Dorcas? Essa mulher maravilhosa. E nós encontramos a história de Dorcas no livro de Atos também, no capítulo 9, Atos 9, nós encontramos a história de Dorcas, versículo 39, que diz assim: levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Então nós podemos aqui entender uma coisa. A mulher Dorcas, que era uma mulher, uma discípula na cidade de Jope, ela estava cheia de boas obras e esmolas. Ela era uma mulher que fazia assistência, ela fazia roupas para os necessitados, ela fazia roupas, túnicas, ela fazia vestes para as pessoas que não tinham, ela ajudava as pessoas necessitadas e com aquilo ela foi levando o amor de Cristo, ela foi atraindo as pessoas até Jesus e com esse amor dela, as pessoas foram sendo tratadas, curadas, abençoadas, porque ela era uma discípula de Jesus. Só que aconteceu que essa mulher ficou doente, e quando essa mulher ficou doente, ela faleceu. E agora, uma mulher tão boa, tão abençoada, morreu. O que a gente vai fazer agora? Aquele povo chorava por ela, aquele povo estava com o coração quebrado por perder uma mulher tão abençoadora, porque, volto a dizer, as mulheres dessa época eram sofredoras, tudo era mais difícil para elas, mas olha só, Dorcas não parou, era uma discípula, ela usava a vida dela, ela podia ter situação difícil, ela podia passar por problemas, mas ela não se deixava parar, ela olhava para quem estava do lado, que podia estar com muito mais dificuldade do que ela, que podia estar com um problema muito maior do que ela, entendeu? Então ela ia, dava assistência, ela ajudava e com seus recursos financeiros também, dando esmolas, dando ofertas, abençoando.
Ela era maravilhosa. Só que ela morreu. E aí, no versículo de Provérbios 31:20, nós encontramos um versículo que diz: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Aqui, nessa lição que Dorcas nos deixa, nós podemos ver que Deus abençoa quem é generoso. Ninguém obrigava Tabita a ajudar os pobres. Ela fazia aquilo de bom coração, ela fazia com todo amor. Sua generosidade conquistou o coração de milhares de pessoas que ficaram devastadas quando ela morreu. Deus mostrou quanto o trabalho de Tabita era importante e, quando a ressuscitou, ele deixou claro que a sua palavra se cumpre na vida daqueles que são generosos. Vocês lembram que dias atrás eu coloquei uma palavra sobre o Salmo 41? Falamos ali, o Salmo 41 fala o quê? Que Deus dá assistência a os homens que temem a Deus e ajudam a quem precisa, que estende a mão aos pobres e aos necessitados. Aqui se cumpre essa palavra, querido. Tabita morreu, Dorcas morreu. Chamaram Pedro para poder orar, para fazer algo. Quando Pedro chegou naquele lugar, estava todo mundo devastado, chorando, todo mundo mostrava. Imagina aquela cena, as mulheres mostrando: olha o que ela fez por nós, olha, essa roupa foi ela que fez para mim, isso aqui foi ela que fez para mim. Quando você lê o texto, você vê isso. Só que o que aconteceu? Pedro falou: por favor, vocês podem sair? Por quê? Porque toda aquela comoção, tudo aquilo não ia resolver nada na vida de Tabita, ela estava morta. Pedro agora queria que Deus agisse naquele lugar. Pedro chegou e ele queria declarar um milagre naquele lugar. Ele queria trazer à tona, ele queria trazer à existência aquilo que não existe. Quando ele mandou que elas saíssem, ele declarou essas palavras aqui, ó, que nós encontramos: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E aí Pedro, dando a mão, levantou ela. E ela estava viva, e ele levou e apresentou a todos viva, ou seja, ela ressuscitou. O Senhor fez um milagre de ressurreição na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela era generosa, porque ela era abençoadora demais, porque ela era relevante para o seu tempo, porque ela era uma mulher que fazia diferença na vida das pessoas. Ela não pensava só nela, ela pensava no outro. Quando você se torna uma pessoa relevante no seu tempo, quando você se torna uma pessoa que trabalha em prol dos outros, você é uma pessoa especial. Então, querido, no tempo da sua necessidade, no tempo da sua dor, no tempo da sua luta, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. E se for preciso, Ele vai te ressuscitar, vai te levantar do pó. Por quê? Porque Ele vai olhar para aquilo que você é, para aquilo que você faz, para aquilo que você entrega, para aquilo que você oferece de coração, para honrar o nome dEle. Amém? Isso é maravilhoso demais. Bem-aventurada Tabita, Dorcas, mulher de Deus. Que exemplo de mulher.